O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disto, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos com este belíssimo evangelho narrado por São Mateus. E o fato da narração de hoje é muito interessante e bonito, por sinal. A princípio, nós temos uma ação de Jesus, esta que está compactuada com o seu coração, porque o evangelista diz o seguinte, que ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. O coração cheio de compaixão de Jesus leva Jesus à ação misericordiosa para com a multidão, para com os doentes, para com os enfermos. Depois, no segundo momento, nós nos encontramos com esta passagem da multiplicação dos pães. É uma passagem muito bonita. Os discípulos, vendo aquela multidão, crianças, jovens, mulheres, adultos, que estavam para ouvir a palavra em busca da cura, desse mistério existente em torno de Jesus, que eles tinham fome e já era tarde. Como os discípulos disseram, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. E eles fazem um pedido para Jesus. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Até mesmo um pouco ousada o pedido dos discípulos, a posição deles diante de Jesus, pedindo para que Jesus os despedisse. E Jesus lança o desafio. É o desafio que Jesus está a fazer e que Jesus faz na Sagrada Escritura para os seus discípulos e no dia de hoje também a cada um de nós. O desafio é o seguinte: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas como, Senhor? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus então os manda sentar. E na ação de sentar é que acontece o verdadeiro milagre. É claro que nós poderíamos olhar de múltiplas formas esta passagem. Eu gostaria de trazer 2 formas de olharmos, de interpretarmos o texto de hoje. A primeira, não descartando em hipótese alguma a multiplicação, que Jesus de fato multiplicou, como nos diz a Sagrada Escritura, estes pães. Mas a multiplicação mais bonita e profunda que Jesus faz está, como eu disse, na ação dos discípulos e do povo se sentar, porque eles se sentaram e começaram a tirar das sacolas aquilo que eles tinham, os pães, o pouco que cada um trouxe, e colocaram em comum. Mas o que isto tem a ver com a multiplicação? Que Jesus conseguiu tocar no coração do judeu, que naquele momento a concepção era individualista, egoísta, era centrada em si. E Jesus os fez partilhar um pouco que cada um tinha, colocado à mesa,
Foi o suficiente para todos comerem. E ainda sobrou. Sobraram pães, sobrou a comida. Porque quando nós partilhamos, a providência de Deus age na nossa vida. Deus providencia sempre a nossa mesa, quando nós sabemos partilhar. E o grande milagre, muito mais bonito do que Jesus pegar um pão e multiplicar, uma pedra e transformá-la em pão, está nele tocar no coração, para que haja partilha. Por sinal, é isto que nós no dia de hoje podemos ver na nossa sociedade. Se alguém passa fome, não é porque não tem pão, não é porque Deus precisa vir e fazer acontecer o milagre. Em hipótese alguma é isso, porque o pão existe. Alguns têm muito, outros não têm nada. É muito na mão de poucos e pouco na mão de muitos. Há escassez, há fome, falta moradia, falta teto, falta terra, falta dinheiro, falta saúde, falta aquilo que poderia e deveria ser simples e todo mundo poderia muito bem ter na sua vida. Mas a partilha, ela é muito escassa na nossa vida. Não sei se falta Deus tocar no nosso coração ou se falta nós aceitarmos o toque de Deus na nossa vida. Nos sensibilizarmos, olharmos para o lado. Se na minha casa eu tenho 2 ou 3 blusas, tenho cobertores, se na minha casa eu tenho pacotes de arroz e de feijão, por que eu deixo estragar ou sobrar e até mesmo deixo para o ano que vem, para o frio próximo, o inverno que possa estar chegando? Por que não partilhar? Jesus toca no coração do judeu. Jesus quer tocar também no nosso coração. Depois, um ponto muito importante no evangelho de hoje, que nós podemos refletir. Além da multiplicação dos pães que Jesus fez acontecer pela partilha, pela generosidade do coração dos que ali estavam. Um ponto importante a ser refletido é que este pão, que no Antigo Testamento era o maná, saciou a fome do povo que estava necessitado, é com Jesus o pão Eucaristia. Jesus é o pão que supre. Jesus é o pão que alimenta eternamente a nossa fome. Com certeza, de Jesus, eles não mais tiveram fome, porque este pão é eterno. Quem deste pão come e quem fizer a experiência deste pão na sua vida, com certeza, como diz o próprio Jesus, não morrerá. Jesus, na Eucaristia, é o centro da vida cristã, o pão que verdadeiramente sacia. Nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede, se bebermos desta fonte que jorra para a vida eterna, que é Jesus Eucarístico. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.